Oi, galera do quarto ano, estamos de volta, né? Espero que vocês estejam bem, com saúde, ficando em casa, se cuidando, também fazendo as atividades, né? Muita saudade e vamos lá. Hoje eu vou falar do módulo 2, capítulo 5. Vou iniciar na página 41. Como sempre, temos aquela entrada com início de conversa, né? Bom, vou lembrar só que ainda vamos fazer a correção numa próxima live. Na página 34, você leu uma fatura de água. Agora você vai ler uma carta de reclamação que foi feita sobre a mesma fatura. Aí tem duas perguntinhas aqui para você responder oralmente, faremos na correção da live. Pergunta A, sua opinião. O que teria levado a cliente Cristina dos Anjos a fazer uma reclamação sobre a fatura de água? Letra B. Em que situações você imagina que podemos escrever uma carta de reclamação? Aí você vai pesquisar e no dia da live vamos fazer a correção juntos. A carta diz o seguinte: a empresa de serviço de água e saneamento, SAS. Prezados senhores, eu, Cristina dos Anjos, venho apresentar reclamação a respeito de um grave engano na tarifa de água de minha residência em agosto deste ano. O valor da tarifa do mês de agosto é R$300, referente ao consumo de 30 metros cúbicos de água. A quantidade de água gasta e o valor cobrado estão muito acima dos apresentados nos últimos 6 meses. Como não houve aumento no consumo de água na minha residência, acredito que tenha ocorrido um engano. Diante disso, solicito providências urgentes da SAS, deve ser SAS, né? Para resolver esse problema, a fim de que eu não seja prejudicada financeiramente. Atenciosamente, Cristina dos Anjos. Na página 42, temos a interpretação oral, né? Que você só vai falar quando fizermos a correção na nossa live. Pergunta de número 1. Sua hipótese sobre o motivo para a escrita da carta de reclamação foi confirmada com a leitura do texto? Sim ou não? E comente, escreva alguma coisa. 2. Se você tivesse recebido uma fatura com o mesmo problema que a de Cristina, também teria escrito uma carta de reclamação para a empresa? Explique sim ou não e por quê. Se você quiser escrever aqui, no dia você falar, ok? Sem problema também. A interpretação escrita, a primeira pergunta, toda carta tem um remetente, quem a escreve, e o destinatário é quem a recebe. Na letra A, quem é o remetente da carta lida? Você já sabe quem é, você vai escrever o nome, quem enviou a carta, né? E quem é o destinatário? Quem recebeu a carta? Você vai botar o nome da empresa, com certeza, usando letras maiúsculas, e também a sigla da empresa, que são as 3 primeiras letrinhas, as 3 letras iniciais das palavras. Número 2, com que objetivo o remetente escreveu a carta lida? Para propor um acordo ao SAS, para fazer uma reclamação ao SAS, para elogiar o fornecimento de água e esgoto do SAS. Aí você vai marcar a correta. Na pergunta 3, na carta, Cristina afirma que a sua fatura de água estava equivocada, ou seja, errada, né? Letra A pergunta: que argumentos ela empregou para convencer a empresa? Ela não queria ser prejudicada, né? Que o valor estava errado, comparando a do outro mês. Na letra B, em sua opinião, Cristina foi convincente? Aí você vai ver se ela argumentou certo, quer dizer, se ela falou a verdade, entendeu? Os elementos que ela citou. Aí você vai escrever se ela foi convincente ou não. Na página 43, exercício 4,
Também tem um vivendo valores aqui, ó. Quando escrevemos uma carta de reclamação, é importante sermos sempre respeitosos. Claro, totalmente formal, né? A linguagem. No início das cartas, costuma ser empregada uma saudação. Prezado amigo, querida mamãe, querida titia, né? Essa é a saudação. Identifique a saudação inicial na carta de reclamação e escreva abaixo. O remetente botou o quê? Prezados senhores, né? No caso. Aí você vai copiar de lá e passar para cá com letrinha maiúscula no início da frase. Letra B. Assinale a expressão que poderia ser empregada na saudação inicial, mantendo o mesmo nível de formalidade. Como eu disse, é uma linguagem formal, né? Respeitosa. No caso, queridos ou caros. Queridos seria uma coisa mais íntima, mais informal, né? Nesse caso seria caros. 5. Veja duas informações importantes que constam em cartas de reclamação, né? Geralmente você coloca atenciosamente e a sua assinatura. Pinte os quadrinhos com as cores correspondentes às respectivas informações da carta lida. Azul, claro, seria a assinatura de Cristina. E veja a saudação final, a despedida, geralmente atenciosamente. Exercício 6. Assinale situações em que também poderíamos escrever uma carta de reclamação. Quando estamos satisfeitos com o produto que compramos, aí não tem como, né? Precisa. Quando compramos um produto com defeito e quando contratamos um serviço e ele não corresponde à qualidade que foi prometida. Nesse caso você tem duas situações, só duas que você vai assinalar, não é uma só, são duas, ok? Finalizando a página 43, você tem a definição de uma carta de reclamação. Podem pegar o marca-texto e marcarem. Diz assim: a carta de reclamação ela é escrita por um remetente a um destinatário com a finalidade de reclamar de um produto ou um serviço e pedir uma providência diante do problema apresentado. Ela pode ser enviada pelos correios ou por meio do próprio site da empresa. Vamos para 44, que tem aqui uma curiosidade, né? Que sempre tem no nosso módulo e são importantes. Cidadania no dia a dia, consumo consciente. Consumo faz parte da vida do ser humano, mas é preciso consumir sem exagero. A água, por exemplo, é um dos bens mais valiosos que temos e há várias formas de economizá-la em nosso dia a dia. Vamos ver como podemos contribuir? Bom, reutilize água. Aproveite a água da chuva ou da máquina de lavar roupas para lavar o chão do quintal. Essas são águas de reuso, né, que se fala. Economize no banho. Ao tomar banho, evite ficar muito tempo com o chuveiro ligado, desligando o chuveiro ou se ensaboar. Também é importante. Desligue a torneira. Quando estiver escovando os dentes, desligue a torneira. Não lave calçadas. Varra a calçada em vez de lavá-la com mangueira. Aí você vai estar desperdiçando água, né? E aqui tem 3 perguntinhas orais para você responder, claro que oralmente. Pode até anotar aqui alguma coisa que no dia da live vamos fazer a correção. Por que ações como essas são importantes? Muito fácil, né? Letra B. Qual das atitudes descritas acima você e sua família costumam praticar no dia a dia? Aí é só você escrever aqui se são as 4, se são 2. A letra C. Quais das atitudes para economizar água você e sua família precisam desenvolver mais? Aí você vai ver lá, vai analisar na sua casa, que vocês menos fazem, que tem aqui, e vai escrever. Ou falar no dia, né? Na página 44. Entrando na 45, eu falo sobre acentuação gráfica das palavras proparoxítonas. Relembrando, sílaba tônica
sabemos que a última sílaba é a oxítona, quando a forte é a última, a penúltima paroxítona e a antepenúltima proparoxítona. Só quero dizer que não existe palavra proparoxítona sem acento. Todas são acentuadas, tá bom? Aí você vai ler as palavras a seguir em voz alta. E depois vai contornar, envolver, circular. Tudo isso são sinônimos, né? Contornar, envolver, circular a sílaba tônica de cada palavra. Aí você vai, príncipe, chama a palavrinha, já sabe qual é a tônica. Vai chamando uma por uma e envolve a sílaba tônica. Todas são proparoxítonas. Podem perceber que todas têm acento. Agora escolha 3 das palavras acima e escreva no quadro a seguir. Depois separe essas palavras em sílabas e classifique-as de acordo com a posição da sílaba tônica. Bom, vamos lá. Aqui você coloca a palavra, você vai escolher daqui, né? Qualquer uma que você quiser, ó. Escolha 3 das palavras acima. É você que vai escolher, é pessoal. Eu vou falar mais ou menos as que eu tenho aqui, né? A palavra sábado, separei as sílabas, é uma trissílaba proparoxítona, e você vai classificar proparoxítona. A palavra fenômeno não é necessariamente essas 3 palavras que você vai colocar. Pode escolher 3 na sua cabecinha aí. Desse quadro aqui, não esqueça. Fenômeno é uma palavra polissílaba com 4 sílabas, também proparoxítona. E a outra escolhida aqui, informática. Informática também é polissílaba com 5 sílabas e a classificação também é proparoxítona. Em relação à acentuação gráfica, o que essas palavras têm em comum? Você vai colocar, todas recebem acento gráfico, seja ele acento agudo ou acento circunflexo, ok? E finalizando a 45, você tem o retângulo que podem pegar o marca-texto e marcar agora, que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente, ou acento agudo ou acento circunflexo, né? Ou abrindo o som da sílaba ou fechando o som. O circunflexo fecha o som e o agudo abre, ok? Página 46, para finalizarmos, que tem um exercício também. Atividade número 1, parece matemática, mas não é. Observe as figuras geométricas abaixo. Aí você tem o retângulo, o pentágono, que tem 5 lados, o círculo e o triângulo. Se você observar, os 4 nomes dessas figuras geométricas são proparoxítonas. Podem observar, ou tem acento agudo ou circunflexo. Escreva o nome de cada figura geométrica representada, relembrando, retângulo, pentágono, círculo e triângulo. B. As palavras que você escreveu receberam acento? Por quê? Sim, por quê? Acabei de falar. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Na letra C, indique uma característica de cada figura apresentada. Qual é a característica? Você pode falar 4 lados, 5 lados, 3 lados, né? Letra D. Cite elementos ou objetos do dia a dia cuja superfície lembra cada uma das figuras representadas acima. O que o retângulo te lembra? O pentágono, o triângulo e o círculo. Você vai associar, pode anotar aqui que na live faremos a correção, ok? Na atividade 2, é para você acentuar as palavras proparoxítonas. Já sabe que todas têm acento. Chama a palavra, localiza a sílaba tônica e acentua corretamente. Observa, se o som for fechado, acento circunflexo. Se o som for aberto, acento agudo. Bom, pêssego, já sabe que o som é fechado. Qual é a sílaba tônica? Aí você acentua. Lâmpada também é fechado, acento circunflexo. Aí você vai ver qual é a sílaba tônica, vai descobrir, vai acentuar. Anêmona também é fechado, né? Acento circunflexo. Dígrafo, abriu o som, né? Já sabe que é o di, vai acentuar o i, agudo. Mágica, vai localizar a sílaba tônica, muito fácil.
e vai acentuar acento agudo que o som está aberto. Relâmpago, o som fecha, né? Você já sabe que é o lã, vai acentuar esse primeiro A que tem aqui. A palavra sílaba, que também abre o som, agudo no I. A palavra abóbora, você vai acentuar com acento agudo, que é som aberto no primeiro O. Antídoto, também o som aberto, você vai acentuar o I, né? Agudo. E pântano, onde o som fica fechado, seria acento circunflexo. Prestem muita atenção, tá? Quando você vai utilizar o circunflexo e o agudo. Lembrando, o agudo abre o som da sílaba ou da vogal. E o circunflexo fecha o som. Ok? Paramos hoje na 46. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Até a próxima.